a primeira aula? Não, eu tô Não? tendo muito problema com a plataforma, inclusive, do seu. Qual o Eu problema? tentei abrir, e aí ele não me mandava para gravação da aula, ele me mandava para outro link. Mas você tentou lá embaixo? Webs, não sei o que, gravações? Que fica disponível lá. Não, eu fui pelo que estava na unidade. Não, porque da unidade ali a gente coloca só a introdução, não era? Que estava abrindo um do YouTube, uma gravação? Não, então, mas aí tinha o da webconferência. Então, era do encontro 1, né? Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar Lá na aqui. Deixa eu unidade 1, mas aí ele me manda pro link. Mas eu acho que é por isso. Acabei de Quer ver? olhar Ó, que lá embaixo tem webs e gravações. Isso, aí fica lá. Eu tinha Entendi. colocado dentro da sala, mas a coordenação pediu para eu tirar, que era para deixar só nas gravações. Aí fica lá na gravação. Porque ali na Entendi. web aula a gente só coloca uma gravação que a gente coloca antes de iniciar o ciclo do que a gente vai estudar, sabe? Aham. Quer ver? Ó, aqui, deixa eu abrir aqui pra você. Você tá vendo minha tela aí? Deixa eu ver se vai aparecer. Aham. Você estava clicando aqui, não era? Aqui na web, né? Aham. Aqui só vai aparecer aquele link Ó, eu coloquei até o link da reunião. Mas lá embaixo, Ah, sim. aqui em webs gravações, quando você entrar aqui, ó. Cadê? Ctrl. Aparece a gravação. Que eu subo lá pro YouTube. Ah, Mas vamos que entendi. vamos, depois você assiste. Tá Que... bom. Mas eu li o material todo da unidade 1 já. Ah, bacana. Deixa eu compartilhar aqui então. Nossa apresentação. A nossa turma só tem nós três. Eu, você e a... Esqueci o nome dela. Tem mais uma aluna. São poucos alunos nessa disciplina. Sério? Uhum. Se você for lá em participante, você vai ver. Quer ver? Ó, só tá eu, você. E a Luísa. Luísa também? Eu sou Luísa. Luísa, perdão, Laiane. Ah, tá. Laiane. Você conhece ela? Sim, já fiz outras matérias com ela. Ah, tá. Tá bom. Educação e sexualidade. É uma temática bem delicada, né, Laiane? Uhum. E aí a gente precisa. Seu curso é pedagogia ou serviço social? Pedagogia. Pedagogia, né? É Uhum. uma temática, Laiane, e aqui a gente sempre, eu coloquei lá, até na primeira aula, que a gente precisa ter um pouco de, não vou nem dizer, cuidado. Até porque em virtude dos momentos que nós estamos vivendo nos últimos anos, né? Não digo nem no último governo, mas nos últimos anos. Que aí veio vários mitos aí com relação à questão de ideologia, essa polarização com relação à questão do gênero, né? E a gente tem muito latente isso no cotidiano. Então, é uma temática, e eu sempre bato nessa tecla, que é uma temática que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado em abordar dentro do contexto escolar, no sentido de que é uma temática que as pessoas não possuem um conhecimento latente, elas não têm interesse de estudarem sobre isso. É uma questão que está que está embutida muito dos posicionamentos do senso comum. Quando eu falo senso comum, é aquilo que se estabelece como verdade, que não há comprovação científica, e também tem o contexto dos valores sociais que uma determinada comunidade está inserida, uma determinada família está inserida. E aí tem valores religiosos, valores morais, e aí a gente precisa compreender o que é moralidade, né? O que é moral, por exemplo, o que é moral para mim pode ser
imoral para você e vice-versa. O que é moral para você pode ser imoral para mim, concorda? Então, quando a gente fala de sexualidade e comportamento, e principalmente educação, a gente precisa ter um certos cuidados. Lá na unidade 1, se você vai ver lá na primeira, a gente tratou muito da questão de gênero, identidade de gênero. Porque nós, educadores, precisamos entender o que é isso. Como é que essa diversidade da sexualidade está estabelecida na sociedade nos dias de hoje. E aí, eu trouxe até aqui para a gente, que foi até como eu finalizei a aula anterior, um desafio. Eu queria até ouvir o seu posicionamento com relação a esse desafio, que é justamente uma retrospectiva da aula anterior, que a gente encerrou com isso, e geralmente eu sempre começo com o encerramento da aula anterior, que eu deixei para vocês refletirem, para quem conseguiu assistir a aula, que foi o seguinte, esse desafio eu tirei de um site que trata de didáticas para a sexualidade na educação escolar, e eu achei muito interessante trazer isso para a gente ver como que a gente age como educadores ou futuros educadores nessa perspectiva do trabalho da sexualidade na educação. Então é o seguinte, em uns 3 anos como professora, nunca vi uma aluna com habilidade atlética como a Kayla. Ela é a mais rápida, é ágil, tem braços fortes e sabe também criar estratégias como se defender. Durante uma reunião de pais e professores, a mãe de Makayla me disse que sua filha sempre gostou de brincar com meninos e que se eu conseguisse fazê-la usar um vestido para as fotos da turma, ela ficaria muito orgulhosa. Bem, ela se recusou a usar um vestido, mas a foto ficou bonita mesmo assim. Após o teste de ortografia, meus alunos se prepararam para voltar para casa. Senhoras e senhores, digo, tenham um ótimo fim de semana. Nesse momento, a campainha toca e meus alunos fazem fila. Então, os levo para a frente da escola. Quando estão todos indo para a sua casa, respiro fundo. Nossa, penso, estou cansado. Talvez um banho de banheira me faça bem. Então, sinto alguém tocar no meu ombro. Viro-me e vejo Makayla. O seu olhar me diz que algo não está bem. Ela diz, Senhora Jones, não sei se devo ficar brava ou não, mas as meninas da turma estão sempre me chamando de sapatão. Makayla larga sua mochila e pergunta, Senhora Jones, o que é sapatão? O tempo passado na escola pode significar um período de sofrimento para muitos alunos, considerando fora dos padrões. Por exemplo, aqueles que não se encaixam em papéis de gênero pré-estabelecido. Como futuro professor, caso professora, o que é que você poderia fazer para que a experiência estudantil de alunos e alunas que experimentam os mesmos dilemas de Makayla seja a melhor possível? Como criaria um ambiente confortável e seguro para todos os estudantes? Como é que você agiria, Luísa, se você estivesse passando por isso? Você já passou por algo parecido? Em qualquer outro espaço, em qualquer outro ambiente? Acho que não tão parecido, mas eu dei aula de balé em uma escola, que era uma escola evangélica, e os meninos não podiam fazer balé, era real proibido. E tinham 2 meninos que sempre ficavam na janela da sala de balé olhando a aula e eles queriam participar. E eles perguntavam para mim se eles podiam fazer as coisas. E aí eu pensava como eu podia lidar. Daí eu comecei a fazer brincadeiras no final da aula, que eram de dança também, e eu chamava eles para entrar na sala. E aí eu falava para os outros, é só brincadeira, eles estão só brincando, ele não está fazendo aula de balé. Mas era relacionado a danças e brincadeiras. Nossa, que exemplo fantástico. Pois é, e vai ter muita, a gente vai ter, quando você, principalmente você que é da área da dança, né? Eu acho que isso é muito latente, isso, para vocês, né? Você vê uma feminilização da dança muito grande e a proibição, né? Porque a gente sempre coloca que a dança, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, mas que a dança é algo inerente do gênero feminino, né? E a gente desconsidera todo esse papel de que homens também possam dançar. E quando dançam, sempre ele é banalizado, é caracterizado como alguém que é pejorativamente, nem é mais pejorativo, porque como a gente tratou na aula anterior,
ou ele é gay, ou tem a homossexualidade, e na verdade isso não tem nada a ver, né? Uhum. Na sua formação toda como bailarina, você deve ter visto, deve ter tido amigos, parceiros, colegas de dança que o fato dele dançar não quer dizer que isso seja algo que o deixe caracterizado como gay ou homossexual, né? Inclusive, a maioria dos bailarinos que eu já dancei com, eu acho que eu já dancei com 5 bailarinos diferentes, mais até. Apenas um era gay. O restante Então, não era, não tinha nenhum, nem estereótipo, nem nada. Mas só pelo fato de dançar balé, sofria com isso. É muito pois é. comum. E na escola a gente tem isso muito latente, sabe? A gente tem essa pejorização da nomenclatura, né? Essa questão, por exemplo, como a gente colocou no exemplo aí da Macaela, que os nomes pejorativos que é dado, sapatão, a bichinha, o gay. Então a gente, como educadores, trabalhar isso, e aí a gente precisa, o professor, profissional da área da educação, e eu sempre falo isso, ele precisa quebrar um pouco dos seus valores que vão além dos muros da escola. Eu já tive colegas também, colegas da Secretaria de Educação, que eu atuo na Secretaria de Educação, que eram pastoras, que eram da igreja evangélica, e que simplesmente elas se isentavam de tratar essa perspectiva da questão da sexualidade dentro da sala de aula. E quando a gente fala que nós assumimos uma postura profissional, eu tenho que me isentar desse papel de que existe só uma população única e exclusiva tratada na heteronormatização, ou seja, que é o papel do hétero que assume a sua identidade de gênero como mulher ou como homem e que esses dois se unem sempre como se não houvesse a diversificação. E aí eu desconsiderar todo o conhecimento da humanidade, porque a gente sabe que, independente da grande maioria da população ser hétero, a homossexualidade, por exemplo, a bissexualidade sempre esteve presente na sociedade. Eu como historiador e pedagogo, a gente vai ver isso muito, e a gente tem livros, a gente tem filmes, a gente tem minisséries hoje, acesso a isso, que a gente vai ver, por exemplo, lá nos povos gregos, romanos, os povos mais primitivos, que isso era muito comum na sociedade. E com o surgimento e com a latência, principalmente ali do período medieval, com o surgimento ali da Igreja Católica, isso foi se quebrando, né? Foi se colocando como um pecado, como algo que não deveria ser aceito pela maioria da sociedade. Então, a gente vai ver aqui, a questão, a gente tratou na aula anterior sobre a sigla LGBTQI, como é que ela surgiu, como é que ela se organizou durante a constituição da humanidade, qual a representatividade dessas siglas para a sociedade. A gente tratou a questão um pouquinho da identidade de gênero, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de gênero dentro do processo educacional. E aí a gente vem justamente tentar responder essa pergunta. O que é a binaridade de gênero, né? E aí a gente traz aqui que alguns estudos de gênero têm diferentes linhas teóricas a respeito disso. Eu vou ter alguns autores que buscam trazer um conhecimento mais profundo dessa questão da formação, de entender o corpo humano, né, os seus modos de viver e de se relacionar. Um dos principais estudiosos dessa linha é Scott, que ele traz lá um livro que está na nossa referência bibliográfica, que ele vai trazer justamente isso, que é justamente essa questão dos movimentos feministas vindos lá dos Estados Unidos na década de 50, início da década de 60, latentemente na década de 70, que queriam enfatizar esse caráter fundamentalmente social das distinções entre sexo biológico, né, e identidade de gênero. São justamente as mulheres que vão trazer, os movimentos feministas vão dizer, opa, pera lá, a gente precisa acabar com esse pensamento que elas chamam, que os estudiosos chamam de sexistas, onde a gente faz essa divisão, o que é papel de menino e o que é papel de menina. E aí a gente vai ter também outro pensador, outro teórico, que é Santrock, que ele vai trazer para a gente diferentes dimensões
sobre a questão da organização social, nessa questão do desejo humano, que ele vai trazer que esse desejo humano engloba, para além de divisão social, ele engloba a questão das relações interpessoais, das interações históricos-sociais, do entendimento subjetivo dos próprios corpos, né, que a gente tem hoje e que as crianças têm isso, e o profissional da área de educação precisa ter isso trabalhado. E a gente sabe que um dos grandes, se a gente não trata isso dentro da escola, se isso não é tratado dentro do processo educacional, a gente tem aí uma falha, um gap muito grande, Luísa, principalmente porque a gente sabe hoje, e isso já tem pesquisas, que quando a gente se exime de tratar questões voltadas para a área do corpo, a área da sexualidade, fazer com que a criança entenda a diferença entre afeto e abuso, a gente corre um risco muito grande de permanecer, que algumas crianças continuem em situações de vulnerabilidade. Por que eu falo isso? A gente sabe que hoje a maioria dos abusos cometidos com crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, por pessoas da família. Se isso acontece, na maioria das vezes, dentro de casa, a gente sabe que, na maioria das vezes, as crianças ou os adolescentes não tratam disso, não expõem isso para fora, porque a questão da sexualidade não é tratada dentro do seu ambiente familiar. Então, cabe à escola tratar isso, saber tratar isso para que a criança consiga identificar o que é abuso e o que é realmente afeto, né? Tanto é que os principais defensores, aqueles que cuidam das crianças e que fazem denúncias com relação a isso, são os profissionais da área da educação. Somos nós que conseguimos identificar quando uma criança ou uma adolescente está sendo abusada dentro do seu seio familiar. Ora, se a criança não sabe, não tem essa noção do que é abuso e do que é afeto, quando que ela vai conseguir? Porque muitas vezes ela é abusada e o agressor ou a agressora que está cometendo um abuso diz que aquilo é afeto e tenta convencê-la que aquilo é um afeto. É uma passada de mão em locais onde não deveria passar, das partes íntimas. E a criança, para ela, na concepção dela, é óbvio que ela vai acreditar na família. É óbvio que ela vai acreditar no abusador, porque ele é o adulto, ele é a representatividade, o herói, o máximo, a heroína máxima que está ali dentro do processo. Então, os profissionais da educação, ele precisa ter isso. Então, muito me assusta quando eu escuto, por exemplo, de algumas variantes religiosas dizer que a questão da educação sexual não pode ser tratada dentro da escola. Se isso não é tratado dentro da escola, a gente vai continuar perpetuando a questão do abuso, a questão da violência dentro de casa. E isso é muito preocupante. Você concorda comigo, Luiz? Ou você tem uma visão diferenciada disso? Não, eu concordo, com certeza. Inclusive, em uma outra matéria que eu estou fazendo, que a gente tem que fazer uma palestra, como eu comecei a ler os textos dessa matéria primeiro, eu escrevi uma palestra baseada exatamente nisso, sobre tratar a educação sexual na escola. E a minha proposta é uma palestra para os pais, para mostrar a importância de se conversar isso na escola. Justamente tentando atingir essas pessoas que têm resistência com isso, né? Exato. E aí distorcem, sabe? Acha que quando a gente está tratando a questão de gênero, sexualidade dentro da escola, a gente está levando em consideração, a gente está querendo politizar, ideologizar a questão do sexo dentro da escola. E não é. A ideia, justamente, da questão da sexualidade no processo educacional é justamente a gente trabalhar a diferenciação disso. A trabalhar o conhecimento subjetivo do corpo, a trabalhar que existe uma diversidade na humanidade, na sociedade, que independentemente das suas crenças religiosas, ela vai existir, não vai deixar de existir. Para a pessoa, a criança, quando, né, como cidadão, saber diferenciar o que é sentimento, o que é abuso, né, o que é violência. Porque imagina isso dentro de um processo de formação
de uma criança, de um adolescente, quão perturbador isso possa ser, né? E óbvio, a gente sabe disso, existem estudos da psicanálise, existem estudos psicológicos da neurociência que falam que muitas das pessoas que cometem abusos sexuais, quando adultos, foram pessoas que sofreram isso na sua adolescência, na sua infância, e acham isso natural. A forma como o homem trata a mulher no seu casamento, né, que violenta a violência feminina, a questão do que a gente está falando do feminicídio hoje, porque para ele isso não foi tratado, acha que naturalizou, né, perpetuou, isso não foi discutido dentro da sua formação educacional. Provavelmente, a gente tem estudos que falam isso, se hoje, nos dias de hoje, em pleno século XXI, tratar disso ainda é algo que a gente tem que tratar toque de caixa, imagina em pessoas que tiveram seus estudos, seu processo inicial de formação há 20, 30 anos atrás. Isso nem se tratava, isso era proibido de se falar, né? Então, é isso que nós, profissionais da área da educação, precisamos ter cuidado, sabe? É tratar com muito cuidado, é óbvio, muito cuidado, mas a escola ela não pode se eximir. E outra, isso está dentro dos nossos documentos nacionais, isso está dentro da BNCC, que deve ser tratado. Então, a gente tem a base comum curricular que diz que a sexualidade precisa ser tratada sim, e compete sim a nós, no ambiente que nós estamos, seja numa instituição religiosa, né, numa escola religiosa de cunho religioso, que talvez a gente, às vezes, vai ter uma negação disso, né? Mas nós, como educadores, precisamos ter isso latente. E até mesmo dentro da rede pública de ensino, né? Por mais que a gente ache que é uma coisa mais, entre aspas, democrática dentro da rede pública, que o professor tem mais autonomia, tem mais autonomia dentro da sala de aula do que na rede privada, por exemplo, a gente ainda tem esses gaps aí, né? Então a gente precisa entender isso. E o que a gente precisa entender e interiorizar como educadores é que gênero é diferente de sexo. Gênero é a forma, como a gente tratou lá na unidade 1, gênero é a forma como eu me identifico. E sexo é aquilo que eu tenho no meu corpo, que é aquilo que eu visualizo biologicamente. Quando eu falo de sexo, eu preciso ter em mente, por exemplo, que eu não tenho só o homem e a mulher. Eu tenho, por exemplo, o andrógeno, que a gente tratou na unidade 1. Né? Que a gente fala as pessoas que nascem com as duas sexualidades. Tem pessoas que nascem, por exemplo, com útero, mas com órgão sexual masculino, e vice-versa. O órgão sexual feminino, mas internamente tem órgãos, não possui útero, não possui trompas, não possui... Então, a gente tem isso dentro da sociedade. Eu não sei se você lembra, não sei se é da sua época, que teve uma novela que tocou nisso há uns 15, 20 anos atrás, que foi um estopim na rede aberta. Não sei se você lembra da Buba. Lembra dela? Não? Que era que a primeira andrógena que foi tratada dentro da rede aberta. Que ela tinha as características femininas, mas os órgãos dela, né, óbvio que não passou isso na rede aberta, mas ela tinha esse segredo que não poderia ser revelado nunca para a sociedade. E hoje a gente sabe que 4% da população mundial tem essas características da androgenia, possui os dois sexos biologicamente. Então, eu considerar hoje que a questão do sexo está inerente somente ao homem e à mulher, isso é um equívoco gigante para a sociedade. E aí eu vou ter dentro dessa questão da binaridade as visões biológicas. O que a visão biológica traz? A visão biológica vai dizer assim, olha, dentro do contexto da visão de gênero, eu posso tratar gênero através das diferenças genéticas, como, por exemplo, aquilo que a gente estuda lá nas ciências, ciências biológicas, que é a questão das fenótipas e das hormonais, né? Principalmente quando a gente vai tratar lá dos cromossomos, né? Os cromossomos sexuais, que é o 23º par lá de cromossomos, que a gente fala lá que X mais X, ou X e X vai dar o sexo feminino, e X mais Y o sexo masculino. Só que não se resume a isso. Eu tenho, por exemplo, pessoas que são Y e Y. Eu tenho pessoas, por exemplo, que são X mais Y e Y.
Então, isso, os cromossomos, eles modificam e eles não podem ser mais tratados a partir dessa perspectiva somente biológicas entre XX para se caracterizar como um ser feminino ou XY como um ser do gênero masculino. E aí a gente vai ter ainda a questão das diferenças estruturais entre, durante muito tempo, essa visão biológica vai dizer que existe uma organização estrutural do cérebro, do cérebro do homem e da mulher, né? Que relacionada aí com a questão do hormônio, do hormônio que é denominado andrógeno. Que as mulheres possuem mais esse hormônio, os homens possuem menos esse hormônio. Só que isso não acontece, por exemplo, tratando das pessoas que são que possuem androgenia. A androgenia traz justamente pessoas que têm esse equilíbrio de hormônio. Então, eu não posso mais ter, a partir dessa visão biológica, essa análise simplista de tentar explicar a questão de gênero. Então, a biologia, ela tentou, durante muito tempo, fazer uma narrativa dessas diferenças genéticas para tentar explicar a questão da binaridade de gênero, utilizando desses artifícios. E aí a gente vai ter outra teoria que vai tratar a questão de gênero, né, que é a teoria psicanalista. E é muito conhecida por Freud. Provavelmente, eu não sei qual semestre você está, mas você deve ter estudado, ou vai estudar, uma disciplina chamada Psicologia da Educação. E dentro da psicologia, já estudou? Então, você viu lá as 3 fases que Freud diz, né? A fase oral, anal, e qual é a outra? Genital, né? Sim. Que são as fases que as crianças têm. Não sei se você já teve acesso, meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos. O meu filho mais novo, isso eu percebi latentemente, realmente, é o dedo na boca, pegar quando descobre o órgão genital, é quando eles descobrem que consegue fazer cocô, sabe? E isso é verdade o que Freud fala, a gente consegue ver isso na observação. E Freud vai trazer esse desenvolvimento ali. O Freud traz muito essa questão do psicossocial, né? Esse psicossocial está muito latente dentro da teoria psicanalítica. Freud vai dizer que a criança, em idade, por exemplo, pré-escolar, desenvolve uma atração sexual pelo seu progenitor, do sexo oposto. A menina vai chegar a um determinado momento que ela vai ter a atração pelo herói, pelo sexo masculino, que é o pai, e o menino vai ter pela mãe, a heroína. Ou então, mas não necessariamente, aí você me pergunta, professor, mas e para a mãe solteira? Ela vai ter sempre a representatividade da figura masculina em alguém, seja no avô, seja no tio, seja no padrasto, e Freud vai dizer que vai ter sempre essa questão, nesse período ali da criança, entre 4, 5, 6 anos de idade, essa atração, essa idealização, essa atração sexual, que ainda é muito confusa na cabeça, mas que é pelo oposto. Isso acontece latentemente. E aí ele vai trazer também a questão do entendimento final que traz dessa concepção, né? Ora, como é que eu trato o intersexual, aquilo que a gente chama dos andrógenos, né? Como é que eu trato ainda a questão da comunidade LGBTQI+, né? Como é que isso se alcança? Então, Freud não chegou a fazer essa análise, não conseguiu alcançar tudo isso, né, dentro dessa percepção. Então, essa percepção freudiana vem muito ainda de uma característica de um desenvolvimento psicossocial muito voltada para o gênero masculino e feminino, não levando em consideração toda essa diversidade que nós temos dentro do contexto de gênero que a sociedade tem nos dias de hoje. Obviamente, ok, se a gente levar em consideração o período que Freud viveu, que ele fez seus estudos, a gente tratar de intersexual, né, os andrógenos, tratar da comunidade LGBTQI+, era algo talvez não tão aprofundado e talvez até ele mesmo entendesse que isso fosse uma distorção psicossocial dentro dessa organização social e intelectual que determinado cidadão estava vivenciando.
Então, apesar de ter toda essa análise psicanalítica do gênero, ele não conseguiu analisar a fundo isso. Mas é muito interessante quando ele já traz isso, essa questão da atração dentro das crianças, que isso acontece já lá no contexto do processo do processo social que a criança está inserida, quando ela consegue se desenvolver e interagir com o meio que ela está, e principalmente dentro da escola, que é ali na escola que a fervura, esse envolvimento com outras pessoas em maior quantidade, da sua mesma faixa etária, que vai ser favorável para trazer tudo isso à tona. E uma outra teoria que nós vamos ter aqui é a teoria sociocognitiva de gênero, né? Que teoria é essa? Ela traz aí a questão do desenvolvimento de gênero e das preferências sexuais durante a infância e adolescente, que ela ocorre por meio de uma observação e imitação do comportamento entre as pessoas que elas interagem, né? As figuras, né? A questão do respeito. E a gente vai ter muito isso, né? Que a teoria sociocognitiva, ela diz que a relação de identificação de gênero vai estar justamente relacionada a isso. A eu entender as minhas preferências sexuais, no sentido de que eu faço isso não por uma simples atração sexual, mas que essa atração sexual, ela se forma a partir do momento que eu olho para alguém ou para algo, e aquilo me gera um certo respeito, um certo a ideologização daquela figura, e que a partir disso eu confundo ou eu amadureço como uma atração sexual. E isso dentro do sociocognitivo vai trazer uma consequência que a gente chama das questões das punições sociais, né? Dentro dos comportamentos que são apropriados e inapropriados dentro do contexto social. Então, muitas vezes a gente vai ter dentro da teoria sociocognitiva que, por exemplo, a menina só pode, quando ela vai fazer aniversário, os pais vão trazer recompensas para ela, e ela sempre é recompensada, ou a gente escuta muito isso na fala quando a gente está tratando da questão de um aconselhamento. Vou dar um exemplo mais claro, Luiz. A gente sempre fala na sociedade o seguinte, que menino não chora, quem chora é menina. Se menino chora dentro dessa organização social, ele é castigado. O pai, geralmente, bota esse menino de castigo, porque ele vai ouvir dizer que menino não chora, e que se ele chorar, ele vai entrar de castigo. Ou se ele também assume, como você deu até um exemplo da questão da dança. Dança é para menina, e não para menino. Mas se o pai ou a mãe, ou alguém da sociedade, permite ou visualiza ou vê ele fazendo uma atitude dessa, de estar dançando, ou de estar lavando uma louça, ou de estar, sei lá, interpretando algum papel artístico, alguma coisa assim, ele é punido socialmente. Quando eu falo de punição, seja em palavras ou seja em fatos. Então, essa teoria sociocognitiva tem muito disso. Por isso que a gente fala assim, a pessoa depois de velha se descobriu homossexual. A pessoa, depois de velha, se descobriu bissexual. Como isso é possível? Porque durante muito tempo, na teoria sociocognitiva, tiveram muitas dessas posições de punição e recompensa com relação aos fatos que elas estavam interpretando ou que elas estavam vivenciando no seu contexto social. E aí a gente tem uma outra teoria, que é a teoria do esquema de gênero. Que define aí que a tipificação do gênero surge gradualmente conforme a criança vem desenvolvendo esquemas do que é apropriado ou inapropriado. Eu vou compartilhar aí, Luísa, mas eu não vou passar aqui, em virtude do tempo, esse vídeo que é muito bacana, que fecha toda essa questão histórica de gênero. Mas eu vou compartilhar no material, depois eu peço até que você e os demais que estão vendo a gravação, assistam, porque é muito interessante a fala desse vídeo, que fala justamente como que a organização social, principalmente aqui no Brasil, vem se constituindo para tentar interiorizar uma identidade de gênero que ela seja trabalhada
dentro da binaridade que existem somente o masculino e o feminino. Eu não vou colocar agora, mas eu vou deixar disponível aí no material para que vocês possam assistir posteriormente. Tá bom? Ok. Só um instantinho, deixa eu só... Vamos lá. E aí, dentro dessa questão da punição social, a gente vai ter aí esses elementos que a gente vai ter tanto do contexto familiar, onde aí que a gente tem que muitos pais segregam e selecionam determinados tipos de brinquedo, como eu dei como exemplo anteriormente, e brincadeiras que são para meninos e meninas. E a gente vê isso muito não só dos pais, mas a gente vê isso dentro do muito ambiente escolar. Por já ter atuado na educação infantil, e a gente vai, quando a gente trabalha lá a questão da brinquedoteca, leva as crianças para a brinquedoteca, e até mesmo fazendo acompanhamento de algumas turmas, eu vejo muitas professoras que na brinquedoteca a gente tem aqueles brinquedos lá que estão disponíveis para todas as crianças e existe uma intencionalidade, o brincar faz parte do processo. E lá tem boneca, tem carrinho, tem bola, tem várias, né, vários artifícios de brincadeira ali. E a gente vê muito isso, até dentro do espaço escolar, de professoras que não possuem determinados conhecimentos, de falar assim, olha, ô João, Pedrinho, larga a boneca, porque a boneca não é brincadeira de menino, é brincadeira de menina. Então, a gente tem muito dessa fala ainda dentro do contexto escolar. E isso é uma repetição daquilo que foi trazido pela formação dos nossos valores familiares, e isso se perpetua, independentemente da formação. E aí a gente não pode nem culpar esses profissionais da área da educação, porque quando a gente fala da questão da educação e sexualidade, isso é muito novo e muito recente para se tratar. Lembrando que isso entrou dentro do currículo escolar tem menos de 15 anos. E até hoje isso entra em debate, né? Por conta disso, a gente vai ter muitas dessas afirmativas ainda voltadas para a questão religiosa, para a questão dos valores, aquilo que eu estava falando anteriormente, o que é moral e imoral. Eu trago muito para dentro da sala de aula como professor, o que é moral, constituídos os meus valores familiares. Então, há muita dessa fala ainda de pais, de profissionais da área da educação, de que há brincadeiras para meninos e há brincadeiras para meninas. E a gente se esquece que nessa fala, é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, eu estou criando cidadãos, principalmente do sexo masculino, quando eu falo que não, panelinha é brincadeira de menina. E aí é quando o cara casa, né, quando o menino casa e vai constituir suas famílias e que em momento nenhum ele vai, por exemplo, ajudar sua esposa na criação de seus filhos ou ao cuidar do seu lar. Ele não vai lavar uma louça, ele não vai assumir uma postura de que precisa lavar, de que precisa também ali ajudar na contribuição da organização familiar. Ele vai achar que o papel da educação é simplesmente única e exclusiva da mulher, que o dele é simplesmente de punir e de gritar, né? Enfim, quando eu falo punição, vem todas as formas de punir, e que tá tudo bem, e isso tá certo, porque foi assim que a família dele passou, foi assim que a mãe dele disse que deveria ser, que o pai disse que deveria ser, e que não é, e nós sabemos que não é assim. E muito me deixa contente saber que hoje nós temos quando nós estamos no ambiente de espaço escolar, que muitas crianças têm quebrado isso, muitos adolescentes não têm levado tanto em consideração, mas eu acho que isso trata de uma evolução intelectual, uma evolução de valores, de moral, que tá se constituindo dentro desse processo de organização da sociedade, né? Não, isso tem se quebrado durante a evolução da humanidade. Então, a gente vê muito nas falas dos adolescentes que isso pouco importa, o que é brincadeira de menino, o que é brincadeira de menina. Aquilo que nos foi passado, aquilo que os nossos pais receberam, tem caído um pouco por terra, mas ainda há muito que caminhar nesse sentido. A gente vai ter, por exemplo, a questão dos grupos sociais, né, que vai estar o tempo todo punindo, como, por exemplo, o desafio que a gente iniciou aqui no início da aula, da Macaila, né, quando um grupo da escola, o famoso bullying, né, que a gente
vê constantemente dentro do ambiente escolar, que tá, e geralmente quando a gente fala quando a gente não está falando do corpo, né, da pessoa, para tentar trazer o bullying, quando a gente chama a questão da obesidade, a gente utiliza de nomes pejorativos dentro do processo, então os amigos utilizam muito disso dentro dos espaços escolares, dos grupos sociais, a questão do gênero, né, quando, por exemplo, lá no desafio, a gente fala da Macala, que a menina chama ela de sapatão. Então, quando a gente utiliza essas terminologias pejorativas, ou ela está ligada à questão do corpo, questão da etnia, né, o preto, o negro, quando a gente fala da questão da forma, da subjetividade, da formação do corpo, do deficiente físico, quando a gente fala da questão da identidade sexual da pessoa, então, isso está muito interligado dentro desses grupos sociais. Então, isso é um arquétipo social que vem dos pais, que passa por um ambiente social, e para além disso, a gente vai ter a mídia também que vai trazer esse processo, né? Quantas e quantas vezes a gente tem o brinquedinho para a menina, que é da cor rosa, e o brinquedinho que é para o menino, que é da cor azul, e a gente tem muito disso. Inclusive, tem um artigo muito bacana que trata disso, que é justamente que fala. Depois eu vou até compartilhar isso com vocês. Meninos brincam de bonecas e meninas. Meninas brincam de bonecas e meninos brincam de bola. O nome do artigo é esse. Que vai fazer uma análise justamente dos comerciais televisivos da década de 90, tentando induzir o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina. Existe momento, e muitas vezes eles não se comunicam. A mídia trabalha muito isso. O papel de cada personagem do gênero dentro desse processo midiático. Por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar a questão da lavar, você nunca vai, pelo menos eu nunca vi um comercial de sabão em pó onde eu tenho a figura masculina lá lavando roupa. É sempre a mulher lá fazendo o teste. Vanish, né? A gente bota lá o Vanish, quem está fazendo a testagem do Vanish se funciona ou não funciona, se ele vai branquear a roupa ou não, é uma mulher. Quando eu falo, por exemplo, da máquina de lavar roupa, da Brastemp da vida, quem está fazendo o papel de utilizar a máquina de lavar roupa é sempre o papel feminino. Eu nunca vi um homem tratando disso, da mesma forma como o fogão, é muito difícil, eu nunca vi também, se vocês já viram, me digam, mas eu nunca vi, quando a gente está falando de eletrodoméstico, a gente colocar a figura masculina para fazer esses comerciais. Então, há isso também dentro da mídia, trabalhada fortemente dentro desse arquétipo social que tenta induzir o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher, quando, na verdade, a gente precisa entender que dentro do processo educacional a gente precisa desmistificar todo esse arquétipo social que a gente constrói e que a gente vai perpetuando ao longo da formação da sociedade. Então, compete a nós, educadores, alertar a sociedade sobre isso. E aí eu trago para vocês o seguinte: todos esses comportamentos que são relegados automaticamente a determinado gênero ajudam a construir no imaginário social aquilo que a gente chama dos estereótipos de gênero, né, que reflete as impressões e crenças sobre qual comportamento é apropriado para mulheres e para homens. E aí a gente vê, por exemplo, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, uma política um Ministério da Defesa da Mulher, em que uma ministra da vida diz que a mulher veste rosa e menino veste azul. Onde ela diz, por exemplo, que a mulher, quando ela é violentada, alguma coisa, a culpa é dela. Ela que foi corresponsável porque ela estava usando uma vestimenta X assado. Então, assim, quais são os valores que nós estamos trabalhando e qual é o papel e a perpetuação desses estereótipos que nós estamos utilizando dentro dessa questão de gênero, dentro das escolas, dentro dos espaços, sabe? Quais são a posição de gênero feminino dentro da sociedade quando eu relaciono isso com uma questão de religiosidade, sabe? Quando eu trato a questão do estupro feminino, como que alguém que trabalha políticas sociais aborda essas temáticas nesse sentido? E aí, para finalizar aqui, Luísa, porque o nosso tempo já está bem, eu trago
uma reflexão para a gente finalizar, para a gente tentar responder isso na próxima aula. A minha intencionalidade é sempre ao final de cada unidade eu trazer um questionamento para que a gente comece a aula seguinte. Como promover a diversidade de gênero identificando as atitudes sexistas? Ou seja, essas atitudes sexistas que dizem que tem papel do homem e papel da mulher diante da sociedade. Como que eu trabalho essa questão dessa diversidade de gênero? Como é que eu, profissional da área de educação, trabalho essa questão para romper com essas atitudes sexistas? Bom, é isso, Luísa. Eu fico por aqui, mas eu quero abrir um espaço aqui, deixar esses últimos 5 minutinhos para você. Você quer comentar alguma coisa? Então, eu achei muito interessante o que você falou da questão dos comerciais. Eu parei para pensar, né, os comerciais que a gente costuma ver. E eu lembro de ver homens em comerciais de cerveja, em comerciais de videogame, muito diferente, né? Não, não, Luísa, e olha só, e quando você vê a mulher no papel da cerveja, ela tá vestida como? De biquíni, roupa De curta. biquíni, tem um É corpo sempre tem toda a sarado, sexualização ali da mulher no comercial. toda a sexualização da mulher, não é? A mulher vem servindo a cerveja e o cara tá lá de boa, ele e os amigos na mesa. É ridículo, assim, Não assistir essas é? coisas. Exatamente. E isso vai trabalhando no inconsciente da população que vai perpetuando, sabe? E óbvio, se as pessoas não têm acesso à informação, se elas não têm formação, elas vão achar, ok, tá certo, é isso mesmo, ok, Isso tudo é engraçado bem. porque é uma coisa que me incomoda desde criança, porque eu via minha mãe bebendo cerveja normal e eu via esses comerciais e eu perguntava pra minha mãe. Eu criança, isso já me incomodava. Falava, por que que a mulher tá sem roupa e o cara tá lá sentado? Por que que a mulher tá servindo o cara? Porque assim, eu não tenho pai presente, eu fui criada pela minha mãe, então, obviamente, eu sempre tive isso da força da mulher e de que a mulher não deve servir homem nenhum. Eu nunca vi minha mãe ficar servindo homem nenhum. Então, eu sempre me questionei nisso. E eu acho que isso é tudo Uhum. questão de exemplo e da gente saber lidar com isso na escola também, porque crianças que têm mãe e pai em casa e tem esse padrão repetido em casa, não vão ver esse exemplo em lugar nenhum mais. Então, a gente Exatamente, mostrar isso na exatamente. escola. E para além disso, a gente ainda tem a religião, né? Que, por É, exemplo, a religião, o cristianismo que vem no sentido, por exemplo, se eu pegar a igreja católica, vamos pegar a igreja católica, eu falo cristianismo, mas tem uns protestantes, aí você pega, por exemplo, dentro da igreja católica, a mulher não pode ser sacerdote. Oi? é, tipo, Como assim? Por quê? Baseado em quê? Sabe? Ah, é, não, porque Deus, aí vem uma vontade divina, a explicação divina, sendo que anteriormente ela podia, né? Aí muda-se o dogma. Um belo dia a igreja resolve mudar o dogma e aí todo mundo aceita, né? Eu até brinco, eu falo, são as vaquinhas de presépio, né? Tem as vaquinhas. Por quê? Por quê? Por que que não pode? Né? O padre uhum, não pode casar. Por quê? Ah, é porque é o celibato. Mas para quem estuda, eu como historiador até digo aqui, por que que o padre não pode casar? Porque lá na Idade Média, quando a gente teve a Reforma Protestante, os padres poderiam casar. O problema é que os padres morriam e o padre era detentor daquela terra. Então a igreja estava perdendo as terras e ficavam com as mulheres. Por isso que uhum. depois o dogma da igreja falou assim: não, o padre agora não casa, porque nós estamos perdendo as nossas riquezas. Então, E assim, aí eles inventaram que é porque o padre tem que dedicar a vida dele para Deus. Só que aí, exatamente. esse discurso, além de mulheres não poderem casar, mulheres podem virar freiras. E aí, se a mulher é freira, ela é casada com Deus. Eles não falam isso do Exato. padre, sabe, dos E homens. a maioria delas tem que viver enclausurada, né? Mas Por que que as freiras, elas são casadas com Deus, com é, uma figura masculina aí novamente. pois é. E o padre não, né? E o padre não. E o padre não é casado com Nossa Senhora, é a mãezinha. Já, né? É engraçado, eu não tinha pensado nisso. A Nossa Senhora é a mãezinha pro padre, Uhum, né? E a verdade. mulher é casada com Jesus Cristo, né? Boa reflexão, não tinha pensado nisso. Boa análise, Luísa. Gostei. É verdade. E olha que eu, durante muito tempo, fui criado dentro do catolicismo. Eu fui catequista. Também. Eu fui criada dentro da Igreja Católica muito fortemente. Pois é, eu era do movimento, não sei se você já ouviu falar, neocatecumenato, já ouviu falar? Aham. Então, eu era desse movimento, e é um movimento assim, é um movimento muito, como é que eu posso dizer, cartesiano dentro da igreja. Não é qualquer pessoa que pode participar, tem todo o ritual para você participar, toda os cantos, só as pessoas que são da comunidade podem cantar.
Então, assim, e quando eu fui cursar História, foi quando eu quebrei todos os meus paradigmas, sabe? Foi quando eu rompi essa minha relação com a Igreja Católica. Porque eu me questionava, sabe? Me questionava muito. Principalmente essa questão de gênero. Quando eu escutei uma vez uma catequese, porque dentro desse movimento que eu trabalhava, eu estava num estágio que eu recebia as catequeses para passar a catequese, sabe? Uhum. E aí uma vez eu recebi uma catequese que o meu catequista virou e falou assim, se sua filha é prostituta é porque a mãe é responsável. Eu falei, oi? Se seu filho é homossexual, é porque a mãe é responsável. Falei, não concordo com isso. Não concordo e me neguei. E aí foi quando eu quebrei todo o meu conceito com relação à Igreja Católica, sabe? Eu tive uma situação parecida, foi quando eu me questionava essas questões todas. Eu vivia minha infância e minha adolescência dentro da igreja, participava de grupo jovem, participava de encontro e de tudo. E aí eu tinha amigos de fora da igreja também, e eu via amigos meus que eram homossexuais e que tinham outras relações, e eu via a galera de dentro da igreja falando que eles eram pecadores, e eu comecei a me questionar por tudo isso. Por que que o meu amigo de fora da igreja, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, tem um coração gigante, é um pecador, enquanto um menino que eu vejo dentro da igreja, que eu sei que trata mal todo mundo, que é uma pessoa, sabe, que claramente não tem tanto amor no coração, é digno de entrar no céu, sabe? Comecei a questionar Exatamente. muito todas essas situações, e aí você começa a ver que é muito complicado. É. E aí cabe nós refletirmos e levar essas reflexões dentro do contexto educacional, né? Uhum, sim. É isso, Luísa, foi um prazer Foi um prazer também. Muito obrigada pela aula, foi ótimo. estar aqui. E se der, assiste lá a primeira aula, que eu acho que vai ser muito bacana. A gente Vou assistir, tratou com certeza. dessa questão da identidade de gênero, a formação, como constituiu a sigla LGBT, que antigamente Uhum, era GLS, como é que chegou no LGBTQI+, é bem interessante. vou Tá assistir. bom? Tá ótimo, muito obrigada. Então tá, joia. Bom final de semana, tá? Se Pra você cuide. também. Um Tchau, abraço. tchau.